Oi, gente! Eu quero ler aqui um trechinho de um livro para vocês. Os propósitos de Deus não podem ser frustrados. Não há ninguém como Deus. Se algum propósito de Deus fracassasse, isso implicaria que há um poder maior que o de Deus. Implicaria que alguém pode impedir sua ação quando ele decide fazer algo. Esse é um trechinho do livro aqui, Em Busca de Deus, do John Piper. E ele me lembra muito, muito, muito da história de José, né, que temos lá em Gênesis. José que foi uma pessoa que sofreu horrores, né, foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, eles fingiram que para o pai que o José estava morto e dentre tantas outras coisas, né, José foi da prisão para o trono, né, da prisão para o palácio. E isso me lembra exatamente a forma como José reagiu quando ele reencontrou os irmãos, como ele deixou isso de lado, como ele não, primeiramente, como ele não se abateu diante dos propósitos de Deus na vida dele, diante de todas as circunstâncias adversas que aconteceu durante todo esse período que a gente encontra lá no finalzinho de Gênesis, e também como a forma como ele reagiu aos próprios irmãos, o poder de perdoar, o poder de agir como Cristo na vida deles, de não só perdoar, mas de ajudar, porque, como ele fala aqui, né, mesmo, em Gênesis 50:19. José, porém, lhes disse: Não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Minha frase preferida, né? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. É uma coisa tão linda porque é uma frase que gera um impacto tão grande, porque não sei vocês, mas no meu coração só me reafirma a certeza mais uma vez de que Deus está no controle. Deus sabe o que faz, Deus sabe o que ele permite e o que ele não permite na nossa vida. E nada, absolutamente nada, nada, nada foge do controle de Deus. Uma vez eu li um livro que falava o seguinte: a gente fica querendo entender os propósitos de Deus, né? Mas os propósitos de Deus é como se fosse a receita de um bolo. Você pega a farinha de trigo, você pega o ovo, você pega a manteiga, o leite, o chocolate. Você não vai comer eles separadamente. Não faz sentido para você comer eles de forma individual. Mas a partir do momento que você mistura tudo na receita do bolo e gera aquele bolo, você vai comer com o maior prazer. Ou seja, os planos de Deus para a nossa vida não tem a ver com o que acontece isoladamente. Tudo faz parte de um plano maior. Tudo é a receita do bolo que vai gerar esse bolo, que é o propósito de Deus na nossa vida. Ou seja, nós glorificarmos a Deus por meio da nossa vida. Por meio de todas as áreas. Todas, todas, todas. Em tudo nós devemos glorificar a Deus. E quando a gente encara isso sob uma perspectiva negativa, sob uma perspectiva com falta de confiança, tudo se torna ainda mais difícil. Eu tenho aprendido, né, que tudo que Deus fala pra gente é para o nosso bem. Se Deus é bondoso, como é que ele pode falar algo que seja para o nosso próprio mal? Isso não existe, isso não bate. Se ele é bondoso, o que ele fala não tem como ser para o nosso mal. E muitas vezes a gente quer assumir o controle. Eu falo isso porque eu sou uma pessoa controladora, eu sou uma pessoa que eu quero ter o controle de tudo. E isso me gerou ansiedade durante boa parte da minha vida e tantas outras coisas. Mas eu tenho aprendido a ceder o lugar para Deus, porque Ele que é o dono do tempo, Ele que é o dono de tudo. Eu faço a minha parte, porque o que diz respeito à minha parte humana, eu tenho que fazer. Mas a parte de Deus, eu tenho que deixar com Ele. E eu fico muito preocupada porque eu tenho visto muitas pessoas ao meu redor se abaterem em um grau diante das circunstâncias adversas da vida. Eu sei que não é algo fácil, não estou diminuindo a dor de ninguém, mas é algo que a gente pode encontrar o consolo em Deus, é algo que a gente pode ser suprido por Deus, porque ele fala o quê? Que ele suprirá todas as nossas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, e que ele nunca vai nos abandonar. Então, como é que a gente muitas vezes deixa a incredulidade, a falta de fé, a falta de confiança em Deus tomar esse espaço tão grande no nosso coração? Não existe isso de não ser abalado em nenhum momento. A gente vai acontecer de vir algum pensamento, vir alguma tristeza, alguma coisa do tipo que vai tentar nos abalar, mas se a nossa confiança em Deus ela for maior,
Isso não vai perdurar. O problema não é a gente sentir tristeza. O problema é a gente permanecer na tristeza. É a gente fazer morada nessa tristeza. A gente está indo totalmente contra a palavra de Deus. E isso afasta cada vez mais nós mesmos de Deus, sendo que nós somos seres dependentes de Deus. Nós fomos criados por Ele para sermos dependentes dele. Então, essa reflexão que eu deixo para que a gente pense nas nossas prioridades, se a gente tem buscado contato com Deus, se a gente tem buscado deixar ser Deus ser Deus na nossa vida, se a gente tem buscado Ele ganhar o espaço merecido na nossa vida, para que toda essa ansiedade, todo esse medo, toda essa falta de confiança, ela simplesmente vá embora. Que todos nós possamos descansar na sabedoria e na soberania de Deus, todos os dias. Amém.